Rádio Conexão FS, a rádio que se conecta com todos os povos. Bom dia a todos os ouvintes, telespectadores da Rádio Conexão FS. Hoje, mais uma das nossas entrevistas, nós vamos falar hoje com a Adriana, que ela faz parte do sindicato, localizado na Rua Juvencio Erundina. Ela vai contar um pouco sobre a história do sindicato também e de projeções futuras, né? Para começar, eu gostaria de saber, para todos os ouvintes também, Adriana, quem é Adriana Lima? Quem é Adriana Lima? Eu sou agricultora familiar, sou do distrito de Ipuaçu, que é antigo Ipuaçu, mas o nome hoje é Distrito Governador Janduval Carneiro, onde sou agricultora familiar, sou mãe e também vivo aí na sociedade, né? Sou uma cidadã que compõe também essa cidade. De onde veio esse desejo de compor o sindicato? Quando surgiu? Não foi, na verdade, não foi nem desejo. Foi indicação, porque a gestão do sindicato ela é feita de perfil. E primeiro é sondado para saber se a pessoa tem perfil de ter liderança na questão da comunidade. E aí foi alcançado através disso. E aí eu fui convidada, né, para compor a gestão do sindicato. E aí estou aí, né, que na próxima gestão, que a gente está no período também de eleitoral, aqui do nosso sindicato, que nós iremos ter a eleição, que vai ser no dia 11 de novembro, está previsto, na qual o meu nome foi colocado, não candidatura individual, mas por diversos distritos, por conhecer o trabalho e conhecer a referência da pessoa, Adriana. E aí houve essa indicação, onde houve uma escuta na questão do meio rural, depois dessa escuta houve um seminário, após esse seminário, houve onde as pessoas, a liderança discutiu para o meu nome compor a questão da presidência do sindicato, mas aonde vai acontecer a eleição no próximo 11 de novembro de 2023. Em gestões anteriores, né, foi criada a Comissão da Juventude, né, com o intuito de trazer os jovens para os movimentos sociais. Como se deu esse processo? E na sua visão, já temos um maior engajamento da juventude social? Na gestão na qual eu estou, a gente pensou, né, foi pensado, criou uma comissão de juventude. Como é essa comissão? Jovens de todos os distritos, porque o meio rural ele é composto, né, nem só de idosos, mas de mulheres, de homens, de jovens, né? Então, por ser uma entidade de classe, de luta, ela tem que englobar, não pode ser somente só as pessoas que têm mais idade. Tem que englobar todos os espaços de pessoas de idade para que essas pessoas possam ser inseridas. E sendo que o sindicato, ele é dos trabalhadores e trabalhadoras da agricultura familiar, ele é uma referência, então tem que englobar todo esse campo de pessoas para que eles também possam entender e compreender que o sindicato é um espaço de luta, então ele tem que ter vez e voz para a juventude. Então, eu vim desse processo, quando começou o sindicato, teve sempre essa oportunidade de chamar a juventude, né, até mesmo para inserir, para que a juventude possa compreender qual é o processo que é um sindicato, como começa a luta, porque se não haver oportunidade, infelizmente, essas pessoas não vão ser inseridas na questão da sociedade. Baseado no que você está me falando da luta, você acredita que já há um engajamento dos jovens nessa atividade rural, nesses movimentos rurais? Eu vejo assim, que hoje a questão da juventude, ela não tem assim, um número muito alto de juventude inserida na questão do movimento, mas alguns têm. Tem essa aceitação e tem essa compreensão. E aí, a questão do jovem, quando a gente trabalha, não é só para ele filtrar lá e ser um desenvolvimento, mas é para que ele venha buscar o desenvolvimento, conhecimento. A gente tem diversas parcerias, onde busca a formação e a qualificação daquele jovem, para que ele possa permanecer no meio rural, mas com qualidade de vida e adquirindo conhecimento suficiente para sobreviver com dignidade. Programas de eletrificação rural, né, como o Luz no Campo, eles foram criados na década de 80 para levar luz e dignidade ao homem do campo, né? Contudo, mesmo com esse movimento, não foi o êxito rural, né? A quantidade de pessoas que saem da zona rural em direção às cidades. E o que a senhora atribui isso? Não, eu acredito que a questão do êxodo rural, ele se vem, porque infelizmente hoje o campo, ele é um espaço que era para ter e alguns espaços tem dignidade, mais pessoas preparadas para falar com conhecimento suficiente. Mas infelizmente, muitas das vezes a zona rural é esquecida e aí ela não tem políticas públicas de sobrevivência para que o jovem possa permanecer lá com qualidade de vida.
Hoje, na década de 80, o jovem que lá tinha, alguns tinham alguma expectativa, era estudar, quando estudava, fazer o segundo grau, ali já se completava, já achava que era suficiente. Hoje não. O jovem que hoje ele tem visão, que ele está na sociedade, a juventude dele é cada vez buscar ampliação no mercado de trabalho e qualidade de vida, que às vezes a zona rural ela não tem tido muito essa oportunidade por ausência de políticas públicas, que infelizmente os nossos representantes eles não têm um olhar digno para a questão do meio rural, porque hoje a gente tem diversas escolas onde temos diversos profissionais, mas infelizmente esses profissionais ele não é visto enquanto profissional, porque era para esse profissional que lá já conhece a história, já conhece a realidade da questão do meio rural, era para ser infiltrado e colaborar com aqueles que estão e ter uma relação, né, coerente para o meio rural e ser referência para até mesmo transmitir segurança para as pessoas que lá estão. Mas infelizmente ele não é tido com isso, não tem políticas públicas para afirmar isso. E às vezes o jovem ele quer mais inovação e às vezes não tem espaço nem vez para esses espaços. Falando um pouco agora sobre a questão da moradia, né? A gente sabe que a dificuldade na regularização fundiária é um fator de entrave para a aquisição de linha de crédito, né? De que forma o sindicato ele tem auxiliado essas pessoas que têm essa dificuldade de estar lá com seu imóvel regimentado pelo governo, pela prefeitura e não conseguem acessar assim, as linhas de crédito, benefícios sociais? Não, hoje nós temos o seguinte, o sindicato ele tem uma referência na questão do município. E aí nós temos uma maneira de se tornar-se mais, vamos dizer assim, mais desenvolvida para a questão do meio rural, que aí assim, se meus pais têm uma terra e é uma terra em grande quantidade, e aí eles fazem uma doação, na questão do cartório, a legalização, isso já me dá condição. Mas nós temos hoje muita terra no meio rural que elas não são documentadas. E quando não estão documentadas, aí a gente tem uma série de dificuldades. Mas assim mesmo, o sindicato ele tem fé pública, e aí nós fazemos um documento chamado Declaração de Posse, pelo Sindicato de Fé Pública, que aí regulariza, pelo menos intermedia, né, ao agricultor aí facilitar, aí ele fazer essa documentação, mas todo momento a gente está, com o papel do sindicato de lutar e reivindicar pelos direitos e por dignidade no meio rural, a gente todo momento está batendo de frente, buscando parceria, como a gente tem diversas, né, foi demanda da questão do sindicato, de escrituras públicas que foi feita pela questão do governo para regularização fundiária. Mas ainda não entregaram, mas nós temos uma quantidade lá pronto e nós temos uma quantidade maior de pessoas solicitando esse documento, porque quando uma escritura pública é escritura e nenhum documento ele é submisso à questão da escritura, é um documento que ele se torna eficiente e conhecido, né, e uma referência documentada à questão de propriedade. E todo momento a gente está buscando, né, batendo, lutando para que essa política venha, principalmente para os agricultores, que é desprovido de todas as políticas públicas e fica lá só à mercê das promessas que algo concreto não chega para a questão do meio rural. Tivemos invernos regulares, né, nos últimos 5 anos, porém já é visível e estudos indicam que nos próximos 5 anos a gente vai ter um fenômeno El Niño. Eu gostaria de saber contigo, Adriana, como o sindicato auxilia os trabalhadores no convívio com a seca, né? Porque é um fenômeno que eleva muitas temperaturas e em muitos locais do interior as pessoas acabam sofrendo com racionamento e falta de água, né? Com isso a produção afeta, né, a criação dos animais. De que forma o sindicato tem auxiliado esses trabalhadores? Não, o nosso papel para o sindicato é lutar para que políticas públicas cheguem na questão do meio rural. E aí hoje a questão da prefeitura tem feito alguns trabalhos em relação à água, que a gente tem batido muito na tecla reivindicar e hoje traz alguns benefícios, mesmo que não seja o suficiente para a questão de superar todas as dificuldades. E hoje a gente tem uma zona rural que, vamos dizer assim, que 80% ela é coberta com a água da Embasa. Sabemos que a água da Embasa ela é uma água tratada que ela não pode ir para a questão da produção, mas pelo menos para o consumo humano já alivia, pelo menos já é suficiente. Mesmo que a gente tenha diversos problemas com a questão da água da Embasa, com a ausência do abastecimento, mas pelo menos tem aí essas políticas de fortalecimento. E também, cada vez mais, a gente está reivindicando para que essas políticas, principalmente na ausência
que chegue para o homem e a mulher no campo, para que tenha a condição humana de sobreviver na questão do meio rural, que é um meio não desprovido de políticas públicas. Eu estou com um dado aqui que em 2016 foi extinta a EBNA, a Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola, que prestava relevante serviço de assistência técnica à agricultura familiar aqui em Feira de Santana. Quais estratégias o sindicato tem desenvolvido para suprir essa carência? O papel do sindicato, como eu já falei anteriormente, é ele lutar e buscar para que as políticas públicas cheguem para o meio rural. Hoje a questão da assistência técnica ela fica a mercês, por conta da ausência da Bahia-Té, da IBDA, que hoje é a Bahia-Té, e aí a gente vê que o meio rural é desprovido diante de diversas necessidades que são suficientes. E aí tem algumas parcerias que o próprio governo faz para criar assistência técnica, mas infelizmente não tem assistência técnica para a questão do meio rural. Algumas famílias é contemplada com esse benefício que é de grande relevância para a questão do meio rural. O samba de roda da Quixabeira da Matinha, a festa do vaqueiro, tem o distrito de Jaguara, e a festa dos reis em Tijuana do Sul são fortes representações da cultura destes distritos, né? Uma cultura bem forte do local. Para você, como fortalecer ainda mais essa identidade cultural e nas localidades onde ela se perdeu, como resgatar essa identidade? Essas aí são culturas locais onde as pessoas levam assumem com grande compromisso e responsabilidade. E é uma das características que nunca a gente deve perder a questão da cultura. Mas cada dia que passa a gente está buscando grupos fortalecer a questão da cultura, porque é uma coisa que isso nos energia a todo momento, né, nos traz fortaleza e nos potencializa. E principalmente a geração que está vindo, e se a gente não procurar resgatar, fazer com que isso aconteça, não vai desaparecer. E é necessário cada vez mais a gente incentivar. Sempre na questão do meio rural, a gente faz algumas coisas para que venha fortalecer e as pessoas compreendam que isso também é uma responsabilidade de cada um de nós. Sendo que eu sempre coloco que quando a gente está no planeta, a gente é responsável por todos os itens. E a questão da cultura é um item bastante relevante, que isso, quando as pessoas se ocupam sua mente, não ocupa com outras coisas, né, peculiar, e sim sempre fortalece, né, e procura ocupar algo que venha fortalecer o seu cotidiano e parar de pensar besteira e pensar em outras coisas que não trazem benefício, sim malefício. Boa parte dos trabalhadores e trabalhadoras não frequentaram a escola e por isso não têm, em algum momento, o conhecimento dos seus plenos direitos, né? Você citou aí sobre a questão de buscar ajuda, né, buscar apoio, falar com a sociedade justamente também para essas denúncias chegarem ao governo, né, vocês conseguirem um apoio, não de partido, mas um apoio para dar um auxílio a essa causa dos trabalhadores. A gente gostaria de saber de que forma o sindicato ele auxilia no exercício desses direitos, né, dos trabalhadores, e eu queria focar na situação dos previdenciários, né, por exemplo, como aposentadoria por incapacidade, ou pensão por morte, de que forma o sindicato auxilia? Não, o sindicato ele tem aqui a sede, né, como você está aqui, mas nós temos diversos pontos de organização, aonde a gente faz reuniões, trabalhos comunitários, e aonde a gente vai, nem só a direção, porque a direção passa por um processo também de capacitação, todo momento, nem só o físico, mas também jurídico, que a gente leva o jurídico também para a questão de comunidade. E a gente discute todo momento a questão da organização, como o agricultor, como está lá, quem tem direito, quem tem dever. Porque sempre o direito e o dever são duas palavras que elas andam lado a lado e é uma necessidade de cada dia mais a gente se organizar. E inculpa pelo sindicato ele cada vez mais buscar organizar seus trabalhadores e suas trabalhadoras na questão da base para que fique consciente e ciente dos seus direitos e deveres e como alcançar. Hoje, uma boa parte da questão do município, hoje, ele é contemplado, mas infelizmente tem alguns, né, que eles não procuram se organizar. E direito para ter, primeiro você tem que ter dever. Adriana, tem alguma coisa aqui que a gente não te perguntou, que você gostaria de falar, ou algum recado que você quer passar para as pessoas, ou para um público específico? Não, o que eu quero assim, acrescentar é dizer que o sindicato ele é um instrumento de luta. Ele está vindo cada vez mais, mesmo alguns desacreditando, mas ainda é o espaço de organização da questão da categoria, onde todos os trabalhadores e trabalhadoras deveriam
entender e estar junto, né? Buscando se organizar, a reivindicar seus direitos por um espaço e por em busca da sua dignidade. Porque todas as profissões ela tem a sua organização. E esse aqui é um dos espaços essencial para o cotidiano, para o desenvolvimento, para que cada dia que passa mais possamos, né, ter esperança e uma vida digna para sobreviver no meio rural. A gente tem as redes sociais aqui do sindicato. Como a gente acha o sindicato? Não, nós temos hoje aqui na questão do sindicato, nós temos o Facebook, nós temos a questão do Instagram e algumas sempre a gente divulga nos meios de comunicação, alguns grupos que a gente alimenta. E também temos um programa de rádio em algumas rádios da cidade, sempre a gente está em sintonia falando da questão do homem e da mulher do campo e como alcançar e as lutas que estamos enfrentando no cotidiano. Muito obrigado, Adriana. Pessoal, essa foi a Adriana Lima, diretamente do Sindicato de Feira de Santana de Trabalhadores Rurais. Até a próxima. Até nós que agradecemos vocês, estamos sempre à inteira disposição. Rádio Conexão FS, a rádio que se conecta com todos os povos.